as pessoas que estão nos acompanhando, nossa celebração, na sua casa, e aqueles que vão, mais tarde, assistir o culto novamente, acompanhar a mensagem. Todos os nossos cultos são publicados no YouTube, e você pode depois rever cada palavra, cada encontro que nós estamos realizando aqui em nossa igreja. Antes de entregar a palavra dessa noite, lembrar dos encontros que nós teremos essa semana, de homens e de mulheres. Nós teremos uma dinâmica um pouco diferente, mas os encontros vão acontecer. Na segunda-feira, entre segunda e terça-feira, nós vamos fazer uma comunicação ali nos nossos grupos de WhatsApp, e você então vai ficar por dentro de como vai acontecer quinta-feira, tanto o encontro de homens quanto o encontro de mulheres. Quero também reforçar essa importância de você cuidar da família. Esse curso que nós oferecemos aqui na igreja, esse curso de casais, tem ajudado muito a edificar a família. Você tem a oportunidade de começar esse curso no próximo mês. O Paulo está aqui hoje, você pode falar com ele depois, para poder se inscrever neste curso, que vai trazer um grande ganho para o seu casamento e também para a sua família. Nós teremos, então, no próximo domingo, recebimento de membros e também de batismos. Se você já é batizado e deseja se tornar membro dessa igreja, é a oportunidade que você tem. E se você já aceitou Jesus e deseja ser batizado, você precisa procurar rapidamente o balcão de informação. O Eduardo vai entrar em contato com você, você vai fazer rapidamente a classe, porque nós teremos batismo no próximo final de semana. Recebimento de membros e batismo para o próximo final de semana. Então, fique atento a isso. São as oportunidades que você tem de se tornar membro ou, então, ser batizado. Convidar aqui o Jailson e a Beatriz. Vocês estão por aqui? São, tá aqui, a família inteira. E, junto com eles, podem vir também amigos, convidados. Nós vamos ouvir um testemunho daquilo que Deus tem feito na vida dessa família. Muito, muito especial. Está aqui a Maria, está aqui a Manu, Jailson, Beatriz, Stephanie, obrigado por me ajudar. E a família e os amigos também estão aqui. O pessoal da célula também. Ela está aqui do lado. Pode vir, todo mundo, pode vir. Okay. Beatriz, é com você. Boa noite, irmãos. Bom, eu quero dar um testemunho que anda acontecendo na nossa vida. Há um ano atrás, a minha pequena, a Manuela, ela começou a orar pedindo um irmão, uma irmãzinha. Por mais que eu já tenha a minha filha mais velha de 19, ela queria mesmo uma irmã, irmãozinha. Eu falei, não, isso é impossível. Mas entreguei na mão do Senhor. Falei, se for da sua vontade, vai vir. Mas fiquei na minha. E saí do meu trabalho. Quando eu saí do meu trabalho, um mês depois, descobri que estou grávida. Novamente. 8 anos depois, descobri que eu estou grávida novamente. Então, foi pedido da oração da Manuela, porque a gente estava nem imaginava que a gente ia ter outro filho. E veio a nossa princesinha Maria. E também, junto nisso, quando eu descobri a gravidez dela, eu não sabia de quanto tempo eu estava. Eu entreguei a Deus e falei assim, se for da tua vontade, que seja uma gravidez tranquila, e que ela venha a ser o menino Jesus do Alto de Páscoa. E ela nasceu 15 dias antes do Alto de Páscoa. E ela foi o menino Jesus do Alto de Páscoa. Então, foi uma grande bênção, foi uma vontade do meu coração que aconteceu isso. E nessa oração que a Manuela pediu, ela não pediu só pelo irmãozinho e irmãzinha, ela pediu pela nossa casa. E agora, faz um mês, a gente conseguiu ter a nossa casa. Então, eu falo para vocês, orem com seus filhos, porque a Manuela, tanto é que a Manuela, eu falo que ela veio depois de muita oração, foi uma gravidez de risco, e por isso que a Manuela tem o nome dela, porque Deus está conosco. Então, foi justamente por esse motivo, porque foi uma gravidez, completamente complicada, e veio ela, mas a da Maria foi super tranquila, foi uma bênção. Eu nem imaginava que eu estaria grávida. Quando eu descobri, já estava de 2 meses, e fazendo as contas, fomos ver que ela ia nascer antes do Alto de Páscoa.
Então, assim, eu só tenho gratidão a Deus, assim, por essas duas bênçãos, pela minha família, pelas minhas filhas, que vieram tudo com saúde, e agora pela essa bênção da nossa casa. E outra coisa, falou sobre célula, gente, participe da célula, porque célula é bênção. A gente participa da célula do Eduardo e da Juliana, e tudo foi pedido de oração, tanto pela nossa casa, pela gravidez tranquila, e foi assim, célula é bênção na nossa casa, viu? Então, se vocês puderem, participem da célula, porque assim, é muito bom, é muito gratificante mesmo. Então, só gratidão a Deus e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A gente... É muito fácil a gente perceber de que há uma batalha muito grande contra a família. Pessoas casadas há pouco tempo, pessoas casadas há muito tempo. Se a gente parar aqui para ouvir a história de vocês, todos nós temos histórias de momentos difíceis para atravessar. Mas todas as vezes que um casamento, uma família é atacada, certamente existe uma grande bênção de Deus muito ali perto. Ouvir esse testemunho hoje dessa família, o nascimento da Mariá, a conquista da casa, são duas liberações dos céus que estão sendo feitas na nossa vida nessa noite. A liberação para aquelas pessoas, aquelas famílias, aqueles casais que desejam engravidar. E a liberação sobrenatural da conquista de um lar. Aqui são duas coisas, duas liberações que fazem, assim, que a maioria dos casais lutam muito. É uma das principais orações que estão diante de Deus. E ao ver Deus fazer isso nessa família, depois de tantas lutas atravessadas, vendo essas duas bênçãos acontecer, certamente viram outras, mas vendo essas duas bênçãos acontecer, eu tenho plena convicção de que nesse momento Deus também está liberando essa bênção sobre a vida de todos nós, sobre a vida de todos vocês. Vou pedir para a pastora Neise orar por eles. Nós já consagramos a vida da Mariá na celebração da manhã. Então, nesse momento, nós vamos orar por vocês, por essa linda célula. Aqui em nossa igreja, nós não obrigamos ninguém a participar de célula. Nós não temos como objetivo fazer célula crescer, multiplicar, não tem nada disso. Inclusive, a Luana, que dirige o ministério, fica muito maluca comigo, porque ela fala assim, não muda, não muda. Sim, porque esse ambiente é um ambiente para convivência, para estreitar relacionamento. Todas essas pessoas que estão aqui já caminham nessa célula por muito tempo. Não é que chegou agora, não. É amizade de muitos anos. E essa é uma boa forma de você poder interagir com a igreja. Às vezes, pode-se perceber que a gente não se importa com você, que a gente não está aí para você, que você chega e sai e ninguém te percebe. Há de ter um esforço também da sua parte de você estar perto de nós, de você estar nos ambientes que a gente cria para você ter essa conexão de família, de pessoas. Quando a gente se converte, a maioria das nossas amizades, ou os lugares que nós frequentamos, ele começa a mudar devagarzinho. Ou você coloca pessoas de Deus perto de você, dentro da sua novo momento de vida, ou você vai se sentir sozinho, e assim você vai ser uma presa muito fácil para poder diminuir a sua fé, esfriar a sua fé, e até se perder nesse mundo de tantas vozes que a gente tem por aqui. Vamos, então, orar a Deus, agradecendo pelas bênçãos na vida dessa família. Vamos orar, queridos. Pai querido, nós te agradecemos. Ó Deus, nosso coração se alegra tanto. Nosso coração é tão grato nesse momento, porque o Senhor nos conhece, o Senhor conhece essa família, o quanto, ó Deus, eles lutaram para chegar até aqui. E o Senhor esteve com eles, ó Pai, em cada momento, em cada decisão, Senhor, em cada prova, Pai. O Senhor os sustentou, ó Deus, a Bia, o Senhor sustentou, o Senhor levantou o teu filho, Jailson. O Senhor esteve com o coraçãozinho da Emanuele. O Senhor esteve com o coraçãozinho, ó Deus, da sua irmãzinha. O Senhor esteve, ó Deus, com a Stephanie. Pai, quantas bênçãos o Senhor deu a essa família, Pai. O quanto o Senhor o cercou de amor, o quanto o Senhor o cercou, ó Deus, de provisão, quanto o Senhor o cercou, ó Deus, de socorro.
socorro, de ajuda, ó Pai, diante das orações. Ó Deus, quanto nós temos que te agradecer, porque o Senhor foi fiel em todo o tempo. O Senhor, ó Deus, sempre esteve com eles. Obrigado, ó Deus, obrigado porque o Senhor trouxe, ó Deus, a Maria como uma bênção, ó Deus. Uma bênção, ó Deus, pedida por sua irmãzinha Manoel. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor abençoou os seus filhos, ó Deus, com uma casa. O lugar onde eles estão formando uma família, o lugar de um lar, ó Deus, consagrado ao Senhor. Um lar em que, ó Deus, nós já consagramos fisicamente e espiritualmente ao Senhor. Ó Deus, esteja com eles em cada momento que eles vão viver ali, ó Pai. Traga ali, Senhor, memórias de grandes vitórias e grandes alegrias naquele lugar, Senhor. E que ali, ó Deus, eles possam ser mais um lugar onde as pessoas, ó Deus, que moram ali na vizinhança, saibam que o Senhor é o Deus deles e que o Senhor, ó Deus, está ali morando naquele lugar junto com eles, ó Pai. Provê, ó Deus, continue provendo essa família de tudo que eles precisam, de todas as suas necessidades, conforme as suas ricas bênçãos, ó Pai. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe grandemente. Parabéns mais uma vez, parabéns. Parabéns, célula. Deus abençoe vocês. Enquanto eles estão descendo, irmãos, nós estamos nesse período aí nos próximos 40, 45 dias, momento de uma grande decisão na direção do nosso país. Todos nós estamos cansados de ter que lidar com esse assunto, mas ele é uma realidade, está na nossa agenda como brasileiro, e quero apenas posicionar-nos, a igreja, como nós vamos conduzir esse momento. As pessoas sabem da importância do evangélico, sabem da importância da igreja. Eu acredito que a igreja são os evangélicos que vão dar rumo às eleições deste ano. Então, evidentemente, nós somos muito acionados. Como será o nosso tratativo em relação a isso? Nós vamos receber aqui em nossa casa, em nossa igreja, todos os candidatos que quiserem vir até aqui para conhecê-los. Eles não usarão da palavra, eles não usarão esse altar como palanque, mas eles estarão aqui em nosso meio em algum momento. Eu peço a você que você os trate com bastante respeito. Eles estão apenas fazendo o trabalho deles. Também não será distribuído material em espécie alguma nessa porta de saída. Se a pessoa quiser entregar algum tipo de material para que você possa se lembrar dela, esse material será entregue na calçada, lá na entrada da igreja. Assim nós vamos exercer nosso ambiente de cidadania, vamos receber todos e tratar bem todos que estiverem aqui e deixar eles fazer o trabalho deles. E a igreja ela tem a consciência livre, todos vocês são livres para escolher o que vocês quiserem. Sempre é importante dizer que a gente deve pautar nossas escolhas pelo princípio da palavra de Deus. No entanto, você é livre para fazer a sua escolha. É assim que a gente deve agir, tá bom? Estou adiantando esse assunto também, porque a partir de hoje a gente começa com essa aproximação. Então, provavelmente a gente vai ter alguém aqui até o final do culto e provavelmente terão outras pessoas, porque é um lugar que eles entendem que deve ter acesso. Então, é assim que nós iremos nos comportar, tá bem? Vamos à palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 6. Nós vamos ler versículo 9, até o versículo que termina a oração. Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Eu já vou lendo para a gente poder ganhar tempo. É um texto muito conhecido e espero muito que Deus ministre na nossa vida nessa noite e você saia daqui convicto de que você tem um Pai. Eu tenho um Pai, vivendo como filhos de Deus. Que o Senhor ministre no nosso coração e nos encontre nessa noite. E a gente saia daqui confiando nesse Deus que é um Pai. O texto diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse aqui já é uma oração. Nós nem precisaríamos orar novamente. Mas eu vou pedir para você me acompanhar mais uma vez nessa oração aqui. Feche os seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, quando teus discípulos procuraram a Ti, Deus, Jesus, para que eles pudessem ensinar a respeito de como comunicar-se com o Pai, com Deus. Ó Deus, que aquele mesmo Espírito que estava ali com aqueles discípulos, que aquela mesma vontade que estava ali no coração daqueles discípulos, esteja aqui também no nosso coração hoje, Pai. E que quando a gente sair daqui, Deus, todos nós saiamos daqui convictos de que eu tenho um Pai, nós temos um Pai, e a gente sai daqui, ó Deus, vivendo como filhos de Deus que somos hoje. Abençoe essa palavra, nos encontre, nos transforme, quebre todas as resistências e nos ajuda a ter uma vida, um relacionamento contigo de filho e pai, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Mateus, ele traz essa oração de Jesus, ou esse ensino de Jesus sobre a oração, logo no começo do seu evangelho. Não é em qualquer momento, é num momento muito especial, quando a Bíblia relaciona aqui no capítulo 5 as bem-aventuranças. Na perspectiva de Mateus, Jesus ainda não havia realizado grandes e poderosos milagres. Na perspectiva de Mateus, os discípulos procuram Jesus para conversar, porque eles perceberam que a maneira como Jesus falava era assim, profundamente algo que vinha de Deus. Mas provavelmente Mateus ele está fazendo aqui ele está escrevendo aqui sobre uma perspectiva. Não tenho dúvida de que Mateus já tinha visto Jesus realizar milagres, Mateus já tinha visto Jesus orando, os discípulos já tinham acompanhado Jesus curando as pessoas, libertando as pessoas, mas na perspectiva de Mateus, Jesus ensina os discípulos a orarem logo no comecinho da sua caminhada. Quando a gente olha para esse texto de Mateus capítulo 6, denominado, chamado por nós de a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração assim que me parece que o ambiente evangélico leva muito a sério. Porque na grande maioria dos evangélicos, eles transicionaram de uma religião, e a sua grande maioria católica, para o ambiente chamado evangélico. E a gente sabe que, nesse primeiro momento de fé, as pessoas elas utilizam da oração do Pai Nosso como uma questão de repetição. Então, quando a gente começa a fazer uma releitura da oração do Pai Nosso, é como se a gente não desse o valor devido para essa oração. Mas, irmãos, essa oração aqui, ela traz consigo uma revelação de algo tão profundo, tão grandioso, tão poderoso, fruto da observação dos discípulos na vida de Jesus, seja na sua vida de oração, seja na vida de milagres que Jesus realizou, seja no aspecto da maneira como Jesus falava e alcançava o coração das pessoas. Seja qual for, aqui os discípulos chegam para próximo de Jesus e pedem para Jesus, Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a falar com Deus, porque certamente viram na vida de Jesus um poder, algo diferente daquilo que eles já tinham percebido na vida de outros rabis, na vida de outros mestres. E Jesus, então, poderia começar a ensinar os seus discípulos a falar assim, vão, curem dessa forma, desenvolve a vida dessa forma, desenvolve o ministério dessa forma. Jesus podia dizer assim, não, quando vocês forem diante de Deus falar, traga aqui todas as coisas que Deus é, poderoso, grandioso, majestoso, santo, santo. E lembra que Jesus está falando, assim, aqui é um ambiente onde as pessoas eram, na sua grande maioria, de tradição judaica.
Mas Jesus não começa ensinando os discípulos a falarem com Deus usando os títulos de reverência a Deus. Jesus começa a ensinar os seus discípulos dizendo assim: quando vocês forem orarem, vocês dizem: Pai Nosso. Pai Nosso. Isso daqui é profundo demais. Se relacionar com Deus como Pai é a fonte de todas as bênçãos da nossa vida. Se relacionar com Deus como Pai é a fonte de todo o avanço da nossa vida. Se até aqui você tem se relacionado com Deus diante dos seus títulos de rei, de governança, e você já tem colhido bênçãos na sua vida, você já tem respostas de oração na sua vida, saiba que se de hoje em diante você acrescentar no seu tempo de oração, no seu relacionamento com Deus, passar a chamá-lo de Pai, você vai ver que as bênçãos do céu vão passar a fluir de uma maneira muito mais natural, muito mais presente na sua vida do que você recebeu até aqui. Por quê? Porque toda bênção na Bíblia é uma bênção a partir do princípio da paternidade. Qual é o princípio da paternidade? É que eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Nós podemos andar nesse mundo declarando: eu tenho um Pai. E nessa perspectiva, o que nós precisamos ter sempre em nossa mente? Primeiro, que Jesus veio nos revelar Deus como Pai. Se perguntar para você quem é Deus, você vai dizer que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é reto, que Deus é soberano, que Deus é eterno. E todas essas afirmações, elas são verdadeiras. E é assim mesmo que eu e você precisamos tratar Deus. Mas você tem que se lembrar que todas essas formas de tratativa com Deus são a respeito dos seus atributos, da sua grandeza, da sua majestade, da sua natureza. Agora, quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, e ele começa a ensinar os seus discípulos e também nos ensinar dizendo assim: Pai Nosso, Jesus não está anulando os atributos de Deus, mas Jesus está aproximando o nosso coração de Deus, que é o nosso Pai. Quando você chama Deus de Pai, é um ambiente, assim, de mais aproximação, de mais intimidade, de estar mais perto. Deus vai continuar sendo santo, Deus vai continuar sendo justo juiz, Deus vai continuar sendo criador, justo e soberano, mas quando a gente se aproxima de Deus, declarando que Ele é nosso Pai, como Jesus nos ensinou, nosso relacionamento muda profundamente com Deus. Jesus, ele veio para nos revelar Deus como Pai. Deus é grandioso, poderoso, criador de todas as coisas, soberano, mas ele também é Pai. Segunda coisa, a intimidade, esse tipo de intimidade com Deus não elimina a reverência. No Antigo Testamento, Jesus não foi a primeira pessoa a ter um relacionamento com Deus o chamando de Pai. Não. Se você observar o Antigo Testamento, sempre Deus, em alguns momentos, não são todos, em alguns momentos Deus se relaciona com Israel, dizendo assim: eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai. Mas é em Jesus que, assim, a paternidade, esse princípio de paternidade, começa a ficar mais evidente. Então, o que Jesus faz? Jesus pega esse princípio de paternidade que ele tinha com Deus, e ele agora traz esse princípio de paternidade que ele tinha com Deus dentro da experiência do discípulo com Deus. Era algo que era uma tratativa, era uma forma dele se relacionar com Deus, Jesus e Deus, mas agora Jesus diz assim: olha, eu quero que vocês, assim, tenham essa mesma experiência que eu tenho com Deus, o meu Pai. Vocês, meus discípulos, eu quero que vocês tenham a mesma experiência. Não são poucas vezes que Jesus chama Deus de Pai. Ele chama de meu Pai, vosso Pai, teu Pai, Pai nosso. São mais de 150 vezes, você vai encontrar nos evangelhos, Jesus se referindo a Deus como o seu Pai. Agora, eu sou um observador das pessoas. Procuro falar pouco e eu fico observando as pessoas. Quando eu estou com as pessoas, geralmente elas preferem ou pedem que eu ore.
O pastor está aqui, ele vai orar, então eu oro. Mas isso é muito bom, normal, é natural. Mas quando eu começo a ouvir algumas pessoas orando, eu começo a observar como é que elas começam esse relacionamento com Deus, como é que eles conversam essa oração com Deus. Então, a maioria das pessoas diz assim: Deus Todo-Poderoso, ó Senhor amado, ó Deus Altíssimo, ó Deus Eterno. E não tem problema nenhum com essas expressões. Todas essas expressões são expressões verdadeiras, de um Deus verdadeiro. Mas quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos, e os discípulos perguntam como nós devemos falar com Deus, como o Senhor ora, me ensina, assim, como é que o Senhor faz isso? E é bonito demais isso de se ver. É bonito demais, porque às vezes eu estou perto de uma pessoa, ela fala assim: como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? E para todos nós, quando alguém pergunta como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, assim, que bom que eu posso transmitir alguma coisa de bom para a sua vida, que bom que eu posso ensinar você alguma coisa de boa. E é esse o sentimento que Jesus tem com os discípulos. Os discípulos dizem: eu vejo o Senhor operando milagres, eu vejo o Senhor conversando com as pessoas, eu vejo o Senhor expulsando demônios, eu vejo o Senhor se retirando para orar, nos ensina a orar. E Jesus podia falar assim: quando vocês forem orar, se refira a Deus como santo, como poderoso, como grandioso. Mas Jesus escolheu não um atributo divino de Deus, mas Jesus ensinou seus discípulos a chamar Deus de Pai. Assim, isso aqui é profundo demais, gente. Por que é profundo demais? Porque até esse momento as pessoas lidavam com Deus, conversavam com Deus como assim, a verdade, as pessoas nem conseguiam pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus não era pronunciado. Ele era identificado pelo pentagrama, Yud, Re, Vav, Re. Era, quando se tratava, era o Eterno. Quando se tratava, era Adonai, o Senhor. Mas agora Jesus pega todos esses conceitos de tributo de Deus, que são verdadeiros, e assim a gente deve tratá-lo. Mas ele diz assim: vocês precisam considerar Deus o vosso Pai. Porque você pode ainda crer em Deus, com todos esses atributos importantes que Deus tem e mas você pode viver aqui neste mundo, muito afastado dele, como se fosse uma pessoa órfã, e você não é uma pessoa órfã de Deus, o Pai. Não é. Chamar Deus de Pai é algo que muda profundamente a nossa vida. Terceiro, Jesus nos devolve essa identidade de filhos. Mateus tem uma perspectiva de Jesus, Marcos tem uma perspectiva, João tem outra. Lucas é o evangelho que mais traz detalhes assim dessa humanidade de Jesus. E é tão importante você ler Lucas sobre essa perspectiva de que Lucas ele tem essa preocupação de demonstrar assim a humanidade de Jesus, que Lucas começa a falar sobre Jesus a partir do anunciamento de João Batista, nascimento de João Batista. Anuncia João Batista, depois ele fala que o anjo anuncia a vinda de Jesus, e depois ele fala ali de Maria indo visitar a sua parente, ele fala do nascimento de Jesus, ele fala da vinda ali do menino Jesus sendo apresentado no templo. Todas essas coisas que Lucas faz esse esforço é justamente para mostrar essa humanidade de Jesus. Agora, Lucas é o único que identifica a primeira fala de Jesus. Quando Jesus está ali no templo, ele é esquecido pelos seus pais voltam correndo porque haviam meio que perdido ele, e quando eles encontram Jesus no templo. E eles perguntam: filho, Jesus, o que você está fazendo aí? E Jesus diz: eu apenas estou na casa do meu pai. Olha que coisa linda. Eu estou na casa do meu pai. Essa expressão, eu estou na casa do meu pai, ela passa a acontecer em todo o ministério de Jesus. Depois Jesus tem ali aproximadamente 12 anos, que é quando esse texto diz, que ele diz: eu estou na casa do meu pai. Depois Jesus some por um período, a gente não tem relatos bíblicos sobre a infância dele, e ele aparece então ali, apenas ali
realizando os seus milagres ali perto dos 30 anos de idade. Quando Jesus começa a buscar os seus e ensinar os seus discípulos a lidar com Deus a partir da perspectiva dos pais, de pai. Antes de realizar qualquer milagre, irmãos, antes de curar qualquer pessoa, antes de multiplicar pão, antes de promover uma pesca maravilhosa, com 12 anos, Jesus já estava trazendo esse conceito desse relacionamento que ele tinha com Deus, como sendo Deus o seu Pai. Eu vi isso em vários textos aqui que vão trazer, assim, dar ênfase a esse relacionamento de Jesus com Deus, Jesus o considerando como Pai. Terceiro, filho carrega os traços do Pai. À medida que a gente vai amadurecendo na fé, à medida que a gente vai nos relacionando com Deus como nosso Pai, isso daqui é o que vai acontecer na sua vida. Você vai começar a produzir a semelhança de Jesus na sua vida, a semelhança de Deus na sua vida. Sabe, o alvo da nossa vida é esse. O alvo da nossa vida é trazer no nosso dia a dia, na nossa vida terrena, as características do nosso Deus, que é Pai. Então, assim, no Antigo Testamento, o pai, até o pai morrer, o filho era reconhecido pelo pai. Por exemplo, a gente tem Jessé, Davi, a figura mais importante. Até Jessé, que é o pai de Davi, morrer, Davi era conhecido como filho de Jessé. Só a partir do momento em que Jessé morre, é que Davi passa a ser conhecido como o grande rei Davi. E olha, essa é a experiência de pai para filho. Quando a gente vai apresentar uma pessoa que ela é muito próxima da gente, a gente vai falar assim, ó, aqui está fulano, você lembra dele? Ele é filho do Senhor, aí cita o nome do pai. O filho carrega as características, a semelhança do pai. Nós somos assim. A nossa maturidade, o nosso crescimento espiritual, a gente precisa ser maduro espiritualmente nesse ponto, até a gente começar a manifestar na nossa vida as características do nosso Pai, do nosso Deus na nossa vida. Esse deve ser o nosso alvo. O Pai não é apenas a origem, o Pai, ele é uma referência. O Pai, ele é um modelo. Quarta coisa que nós precisamos aprender sobre o nosso relacionamento com Deus como Pai, é que não interprete Deus pelas falhas do seu pai terreno. Todos nós temos muita dificuldade de lidar com Deus por conta dos relacionamentos que nós temos com os nossos pais. A paternidade bíblica, ela é uma paternidade, quando a Bíblia nos ensina sobre paternidade, ela não está falando apenas sobre pai, ela está falando sobre pai e sobre mãe. E eu sei que alguns de nós tivemos muitas dificuldades com os nossos pais. Eu estava numa loja um dia desses, e a mulher estava ali conversando com a dona do estabelecimento, estava conversando com uma cliente, e a cliente estava reclamando com ela que o pai nunca fez nada, o pai nunca ajudou, o pai nunca proveu ali nada, mas agora o pai entrou na justiça para que a filha pudesse cuidar dele financeiramente. A maioria de nós, por que nós somos atacados na nossa filiação? Por que nós somos atacados no nosso relacionamento com Deus, o Pai? Por que nós somos atacados no nosso relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe? Justamente para ferir a paternidade que a Bíblia ensina. Por isso nós temos muitos crentes hoje, compreendem que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é reto, que Deus é poderoso, mas vive neste mundo, assim, como se fosse um órfão, como se fosse uma pessoa vivendo por si só. Mas em nome de Jesus, nessa noite, saiba que você tem um Pai. Jesus veio revelar Deus para a nossa vida como um Pai. Por isso, não interprete Deus pelas falhas do teu pai terreno.
Ah, mas o meu pai nunca teve falha. Meu pai foi uma pessoa muito boa, sempre me supriu, me guardou, me protegeu. Minha mãe também sempre foi muito boa, me supriu, me guardou, me protegeu. Ótimo. Mas não tem como a gente comparar o relacionamento que nós temos com os nossos pais terreno com o relacionamento que nós vamos ter com Deus, o nosso Pai. Deus, o nosso Pai, Ele nunca nos abandona. Deus, o nosso Pai, nunca nos deixa sem proteção. Deus, o nosso Pai, está sempre presente na nossa vida. Agora sim, muitos de nós não temos um bom relacionamento com Deus, o Pai, porque nós temos um relacionamento com Deus a partir do relacionamento que nós temos com os nossos pais terrenos. E essa é uma revolução no ensino de Jesus. Jesus está dizendo assim, eu quero que vocês olhem para Deus, mas eu quero que vocês olhem para Deus como Deus sendo o seu Pai. Deus é o nosso Pai. Se você sair daqui nessa noite compreendendo isso, isso vai mudar completamente, vai mudar o jogo da sua vida, vai mudar a sua vida completamente, relacionando com Deus como o seu Pai. Jesus, ele durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida terrena, esse foi o esforço dele, de revelar Deus como o Pai da nossa vida. Quando aqui no Novo Testamento fala sobre o Abba, não é apenas um novo título para o nome de Deus. Abba é uma posição de relacionamento com o nosso Deus. O escravo pode dizer assim, meu Senhor. O súdito pode dizer, meu Rei. A criatura pode dizer, o Criador. Mas o filho, essa é a linguagem do Pai. Filho, você tem um Pai. Eu tenho um Pai. Deus é o nosso Pai. Jesus não veio apenas ensinar um novo nome para Deus. Jesus, ele veio nos dar uma posição diante de Deus como filhos que nós somos. Todos nós somos filhos de Deus. Hoje, ou a partir de hoje, implemente isso no seu tempo com Deus, na sua oração. Pode chamar Deus de Criador, pode chamar Deus de Todo-Poderoso, pode chamar Deus de Tu és grandioso, mas não esqueça de colocar junto de que Ele é o seu Pai. Deus é o nosso Pai. Você tem um Pai. Se relacione com Deus como filho de Deus que você é. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos encerrar esse momento. Você nunca vai conseguir ter uma experiência profunda com Deus olhando apenas para a sua experiência do seu pai terreno. A experiência do pai terreno, por mais que ela tenha sido boa na sua vida, ou por mais que ela tenha sido dificultosa na sua vida, quando Deus criou você, Ele deixou um espaço dentro do seu coração, dentro da sua alma, que só você entendendo que Deus é o seu Pai, é que vai trazer alegria e satisfação para a sua vida. Nós temos muitas marcas no nosso relacionamento com o Pai terreno. Mas hoje, nós não precisamos ignorar isso, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos adquirir esse entendimento de que a paternidade que a Bíblia fala, esse princípio de paternidade, você precisa viver ele com o seu Deus. Seu Deus é Senhor, seu Deus é Criador. O seu Deus é o sustentador de todas as coisas, mas o seu Deus também é o seu Pai. O seu Pai. Faça um esforço muito grande hoje de chamá-lo Deus de Pai. 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 Deus, o nosso Pai. Não é um Pai ausente, não é um Pai imprevisível que hoje está assim, amanhã está de outro jeito. Não é um Pai que não nos demonstra afeto. É um Pai, Deus é um Pai
e você pode confiar. Deus é um Pai que está presente na sua vida. Deus não deve ser interpretado apenas à luz da sua experiência com os seus pais terrenos. A paternidade que você precisa compreender hoje é a paternidade bíblica de que Deus é o seu Pai. Oh Deus, nosso Pai, sei que o Senhor nos ama antes de qualquer performance. Sei que o Senhor nos ama antes de fazermos qualquer esforço para estar perto do Senhor, de servir ao Senhor. O Senhor nos ama antes, muito antes. Oh Deus, tem tantas pessoas aqui tentando fazer, realizar, construir, para ser considerado seu filho, Deus. Que eles ouçam do céu hoje: você é meu filho em quem me agrado. Assim como Jesus ouviu essa expressão do céu. Deus, nos ajuda a ter esse relacionamento contigo, de filho, de filha. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher, que parece tão distante de ti, que parece tão distante dos teus cuidados, porque não compreendeu ainda que o Senhor é um pai para este homem, para esta mulher. É por isso que eles estão cansados, é por isso que eles estão sobrecarregados, é por isso que eles estão sentindo sozinhos, desamparados. Mas Espírito Santo de Deus, confirma nesse coração hoje, de que este homem e esta mulher é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Oh Deus, oh Pai, ajuda-nos, vem sobre nós com teu cuidado de Pai, vem sobre nós com a proteção que só o Pai do céu pode nos dar. Oh Deus, vem com o teu cuidado que só o Pai Celeste pode ter sobre as nossas ansiedades, sobre os nossos medos, ó Pai. Ah Deus, ajuda com que essa ministração simples consiga transformar essa vida hoje para todo sempre. Que hoje seja marcado a vida deste homem, dessa mulher, que eles entendam que eles são filhos e filhas de Ti, ó Deus. Se tem alguém aqui, ó Deus, como filho pródigo, que só quis pegar a herança, a saúde, os bens, ó Pai, e gastou tudo na vida, que essa pessoa saiba que o Senhor está esperando, assim como o pai do filho pródigo, com os braços abertos ali todos os dias, aguardando para que da boca deste homem e dessa mulher fala: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, apenas quero ser o teu filho, me reconhece apenas como teu filho. Nessa noite, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é criador e sustentador de todas as coisas, mas também, ó Deus, reconhecemos que nós somos seus filhos, ó Pai. Quando eu estiver no deserto, eu sei que eu tenho um Pai. Quando eu estiver diante de alguma coisa que está faltando na minha vida, eu sei que eu tenho um Pai. Quando alguém me abandonar, eu sei que eu tenho um Pai. Quando eu não souber o que fazer, Senhor, eu sei que tenho um Pai, porque eu sou filho do Deus amado. Abençoa, Deus, a vida desses teus filhos nessa noite. Seja com eles, seja o guardador, seja o sustentador, seja o provedor, Deus. Ajude-os, eles a provarem que o Senhor é um bom Pai. Ajude, Senhor, ajude. Hoje confessamos
Deus aqui na terra, que o Senhor é o nosso Deus Pai. O Senhor é o nosso Pai. Que nossa semana seja abençoada, que a nossa vida seja encontrada na Tua presença como Pai que é presente na vida dos filhos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de cantarmos essa última canção dessa noite, quero reconhecer aqui a presença da Clau Camargo, doutora Clau Camargo. Você está por aqui? Você pode vir aqui à frente, por favor? Clau Camargo, doutora, tem um excelente trabalho social. A conheci há pouco tempo atrás, através do meu amigo Aldo, está aqui conosco também nessa noite. E ela também tem feito essa trajetória de fazer uma diferença na nossa nação. Depois você vai poder, no final do culto, cumprimentá-la, conhecer um pouco mais a respeito dela. Eu oro nessa noite por você, para que Deus guarde sua família, para Deus proteja em toda essa caminhada, e Deus dê sucesso a você. Pelo pouco que vi da sua história, do seu livro, você, seu esposo, já tem sido um instrumento poderoso de Deus aqui na terra. E eu não tenho dúvida que esse desejo que Ele colocou no seu coração não é apenas um desejo seu, mas é um desejo do Pai. E eu estou certo que Ele vai te guardar, proteger e te abençoar. Precisamos de pessoas assim, com esse entendimento que você tem hoje de chamado. Depois você terá a liberdade de conversar com a nossa família. Tenho certeza que eles vão recebê-la muito bem. Fique aqui mais um pouquinho, vou orar por ela. Coloque-se de pé, vou orar por ela, orar encerrando o nosso culto, tá bem? Oh Deus, obrigado por esse dia tão precioso na casa do Pai. Ah, Deus, Pai presente, Pai amoroso, Pai bondoso, está aqui diante do Senhor hoje a Clau, doutora, alguém que o Senhor tem colocado assim, um ministério na sua vida. O Senhor já tem abençoado, ela tem tocado vidas, e eu te peço, ó Deus, como um bom Pai, que o Senhor a abençoe nessa caminhada. Guarda o seu coração, sua família, guarda a sua saúde, revigora sempre a sua força, guarda de todo mal e de todo perigo, e que ela seja abençoada com tudo aquilo que ela tem pedido ao Senhor nesse tempo. Senhor Deus, abençoa os teus filhos aqui nessa noite, dê a eles uma semana sim, de tua presença, com notícias boas, que eles sejam guardados, protegidos, amparados em tudo que eles fizerem essa semana. Olha, Senhor, nós estamos terminando este mês, e a gente sempre olha, Deus, assim, todos os dias, esperando vir boas notícias, de cura, de livramento, de suprimento, Senhor, de avanços na nossa vida, sabendo, ó Deus, que o Senhor é um Pai que cuida dos seus, porque se o Pai terreno sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Então, ó Deus, nós começamos essa semana dizendo ao Senhor que nós estamos assim, com as nossas mãos levantadas, aguardando resposta de oração, bênçãos do Senhor, de cura, de libertação, de suprimento, de sustento, de novas portas, da bênção do Pai sobre a nossa vida, Pai. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Cante essa canção e depois nós vamos cumprimentar a doutora Cláudia lá fora, tá bom?